Grande abraço a você que se liga aqui no Sistema Sagres de Comunicação. Estamos chegando para mais uma edição do Pauta 1, uma pauta esportiva no dia de hoje, os Jogos Olímpicos que vão acontecer na edição de 2024 em Paris, Jogos Olímpicos e logo na sequência a competição paralímpica. E a gente vai falar um pouquinho sobre a magia dos Jogos que começaram lá atrás e que movimentam milhares de pessoas ao redor do mundo, movimentando aí todos os continentes, né? E que impacta jovens. E durante o Pauta 1 você vai saber um pouquinho mais sobre o Olimpismo 365, projeto do Comitê Olímpico Internacional, que tem por objetivo, né, despertar na juventude o interesse pelos Jogos Olímpicos. Ao meu lado, Arthur Barcelos. Grande abraço, Arthur. Tudo bem, Charles? Sempre um prazer dividir o espaço com você. E hoje, numa versão um pouco diferente desse pauta, a gente é acostumado a trazer outros assuntos, mas dessa vez com foco. Daqui a pouquinho começam as Olimpíadas de Paris e com um assunto realmente muito diferente e com convidados especiais também, né, Charlie? Nessa edição a gente conta com participantes, ex-participantes e quem também vai representar o nosso estado de Goiás lá em Paris. Vamos contar com a presença também do Dante Amaral, o famoso jogador de vôlei daqui de Goiás, ele que representou, né, o estado em 4 Olimpíadas, foi campeão olímpico em Atenas 2004, e também vamos contar com a Raíza Goulão, ciclista goiana de Pirenópolis, ela que participa na modalidade de mountain bike cross country e que vai, por enquanto, é a goiana que vai representar realmente nosso estado lá em Paris. Então, são as nossas esperanças e também quem já trouxe, na verdade, muitas alegrias para o esporte goiano nas Olimpíadas. E no programa de hoje, como você destacou, são convidados olímpicos, né? Eu tenho o prazer de trazer aqui para o Pauta 1 minha amiga Graça Torres, né? Principal jornalista esportiva do estado de Goiás, né? Responsável, né, por grandes coberturas, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos. Tudo bem com você, Graça? Tudo ótimo, obrigada. Prazer estar aqui com vocês na Sagres, um prazer estar com você assistindo aqui a programação da Sagres. É muito orgulho de ver esse menino, que eu conheci menino, Charlin, hoje comandando essa equipe, comandando esse programa. Muito orgulho de estar aqui com você também, Charlin. Obrigada pelo convite. Graça, como é que é seu histórico em Jogos Olímpicos? Você não vai falar que foi em 1896, não, né? Não. Porque eu não sei por que o Charlin insiste em falar da minha idade avançada. Eu não tenho idade tão avançada assim. Eu comecei com as Olimpíadas em 1996, na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos, exatamente, que era para ter sido inclusive em Atenas, né, que era o centenário das Olimpíadas da Era Moderna, e não foram. Meu sonho era ir para a Grécia, mas foi em Atlanta, nos Estados Unidos, e foi muito legal. Você morou nos Estados Unidos e sabe o quanto o esporte olímpico mexe com o americano, né? Forte e importante. E quanto a organização de um evento esportivo mexe também com o americano. Tanto que até o futebol, lembra lá de 94, da Copa do Mundo, quando o soccer, o futebol, não era uma coisa de interesse do americano, só dos latinos e dos imigrantes europeus que moravam, né, na terra do tio Sam, que tinham interesse. Mas mesmo assim os americanos deram um show, porque fazer evento esportivo é com eles. E a gente espera esse show também em Paris. Agora, em 2024, Jogos Olímpicos, onde teremos aí igualdade de gênero. 50% dos atletas homens, 50% de atletas, né? E sem dúvida nenhuma, isso é um marco para a história. Você acompanhou, né, Jogos Olímpicos, uma realidade completamente diferente. E os Jogos Olímpicos, sem dúvida nenhuma, mexem com a emoção, né, de todos que vão estar acompanhando aí as competições em Paris. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 estão programados para começar em 26 de julho e vão até 11 de agosto. A edição vai ser marcada por várias inovações e um compromisso com a sustentabilidade. Uma das curiosidades é que a abertura e o encerramento não vão ser realizados em um estádio, mas ao longo do Rio Sena em um espaço aberto, com uma experiência inédita. Entre as novidades, a inclusão do breakdance como esporte de exibição e a continuidade de surf, skate e escalada esportiva, que foram novidades em Tóquio 2020. A expectativa para o Brasil é boa, especialmente em esportes como atletismo, boxe, ginástica artística, judô, natação, skate e vôlei, modalidades em que teremos fortes candidatos ao pódio. Manda brasa, Brasil!
E nosso convidado, ou pelo menos um dos nossos convidados, mais do que especial, a gente já apresentou aqui a Graça Torres, que teve em Sydney. Tive em Sydney, entrevistei. Exato. Próximo convidado? Foi o primeiro, foi a primeira edição de Jogos Olímpicos que o Dante Amaral, que é o principal atleta goiano da história, esteve presente. Em Sydney não teve medalha, mas nos Jogos seguintes ele conquistou uma medalha de ouro, 2 medalhas de prata. Tudo bem com você, Dante? Prazer enorme aqui estar falando com vocês. Essa entrevista é muito bacana. Já peço desculpa aí pela correria, falando aqui dentro do carro. Mas o legal, assim, essa conectividade, né? Esse mundo atual que nos aproxima tanto aí dessa maneira. Prazer enorme estar com vocês. Para falar de Sydney com essa qualidade, mesmo nos Jogos Olímpicos, era uma grande dificuldade. Nossa senhora, né, era uma Graça? dificuldade. Era só por telefone. Inclusive, eu coloquei os pais do Dante para falar com ele dentro da quadra. Lembra, Dante? É verdade, é verdade. Aí o Cajuru mandou a equipe, você que deve ter ligado, né, Charlinho? O Charlinho era o nosso produtor, o Charlinho ligou para os seus pais em Tubiara e nós conectamos. Para falar de Tubiara para Sydney, na Austrália, já foi difícil. Imagina, agora nós estamos no céu. Estamos no céu mesmo. Assim, você vê assim, há 24 anos atrás, né? E daquela dificuldade toda, que naquela época você falar no telefone já era uma coisa muito boa, né? Agora nós estamos dessa maneira, assim. Bom rever vocês. Maravilha. Do lado a gente está falando do passado, Dante me permite falar do passado. Ele vai falar da nossa idade, ele adora isso. No sentido de um atleta aposentado, para o presente, né? Esperança goiana nos Jogos de Paris, que começam daqui a pouco. Raiza Golão, atleta de Pirinópolis, né? Recentemente a gente se esbarrou na volta de Santiago, onde você conquistou medalha nos Jogos Pan-Americanos, né? A gente voltou, né, no mesmo voo, o pessoal anunciou, olha, tem aqui a Raiza Golão, medalhista, né, em Santiago, recebeu uma salva de palmas e ela estava esperando ali as malas em Guarulhos. Eu falei assim, vem cá, posso fazer uma entrevista com você? Não sei se você vai lembrar, fiz uma entrevista com você, onde você falou sobre um pouquinho da carreira, da conquista. Você teve problema nessa prova lá em Santiago, né? Porque se não fosse o problema, certamente a cor da medalha seria outra. E você está confirmada em Paris, o que nos alegra bastante, nos orgulha, gente, sem dúvida nenhuma. Vamos estar na torcida por você, Raíssa. Bem, gratidão, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui. Eu fico muito feliz de ser a goiana que vai representar o nosso estado e a nossa nação nos Jogos de Paris 2024. Pois é, Santiago foi uma grande emoção, mas acho que o esporte é isso, né? É a gente encontrar e ultrapassar as adversidades, independente se ali na prova, naquele momento. Mas foi muito especial para mim. Dante, a gente falou agora há pouco sobre quanto o Comitê Olímpico Internacional se preocupa com o sentimento, se preocupa em despertar o sentimento na juventude em relação às práticas esportivas e, consequentemente, os Jogos Olímpicos, os seus valores, né, que são valores assim, não só para o esporte, mas para o dia a dia da gente dentro da sociedade, né? E eu queria que você fizesse lá uma retrospectiva, quando você começou a prática esportiva na natação, depois no vôlei, como é que foram esses primeiros incentivos? Eu sempre tive um incentivo muito forte do meu pai, né? Nós somos uma família extremamente esportista, então esse incentivo sempre veio dentro de casa. Meu pai era professor de educação física, então era natural, né, esse apoio ao esporte. E acho que todo atleta, né, a Raíssa também pode falar um pouco sobre isso, ele sonha em ser, primeiro, um atleta profissional, depois ele sonha em defender a seleção brasileira e depois ele sonha em atingir os Jogos Olímpicos. Porque os Jogos Olímpicos, né, vamos contar um pouquinho da história dos Jogos, são de 4 em 4 anos. Então a preparação para os Jogos Olímpicos não é esse ano, entendeu? Essa preparação já vem há 3 anos atrás, quando acabou Tóquio, entendeu? Quando acabou o Japão. Então é um ciclo olímpico, né? E eu tive sempre esse sonho e essa firmeza e essa clareza desde menino que eu queria ser jogador profissional de vôlei. Isso aí era um fato assim que eu sempre pensei, almejei, sempre sonhava quando era criança, quando era menino. E quando o Brasil foi campeão olímpico pela primeira vez em 92 em Barcelona, aí
sabe quando fortalece ainda mais numa criança né, de 12 anos que eu tinha naquela época? Poxa, eu quero ser igual a esses caras, né? Esses caras aí que foram campeões olímpicos agora. E eu sempre almejei isso, né? Sempre me dediquei ao máximo, né, dos meus objetivos, dos meus sonhos. E quando a gente fala de Olimpíada, impacta em muitas coisas, principalmente, como você acabou de falar, nas crianças, né? É o momento que o mundo inteiro está virado para o esporte, na verdade, que na verdade deveria ser o mais contínuo, né? Esse olhar aí para o esporte, que é uma grande ferramenta para transformar o cidadão, nós sabemos muito bem disso, né? Mas isso aí você motiva as crianças a praticar o esporte, né? Elas veem, elas olham, porque é uma mega estrutura, é um mega evento, as Olimpíadas, né? É bonito de se ver, né? De participar ainda melhor, na verdade. Então, assim, é um momento que a gente deve olhar com muito carinho para nossas crianças, que são eles que irão nos defender a nossa nação ali na frente. E deixa eu trazer então a Raíza agora para o nosso debate. Raíza, quais os principais desafios que você enfrentou no início da sua carreira até chegar agora na sua segunda Olimpíada? Você também esteve em Rio de 2016 e agora em Paris 2024. Quais os desafios que você enfrentou durante essa jornada até a França? Bem, eu acho que um pouco que o próprio Dante falou, o esporte em si, não, o mundo acaba virando muitos olhos quando é o ano olímpico e tudo mais, a gente tem mais mídia e tudo. E o meu esporte ainda, o mountain bike, é um esporte não muito conhecido. Então, culturalmente, não é... A gente vê a nossa nação sempre influenciando um pouco mais futebol, vôlei, basquete, são esportes mais fáceis e culturalmente mais aplicados. Desde a escola, né, nossa educação física, a gente praticava isso. Então, o mountain bike em si é um esporte que vem crescendo muito. Eu tenho mais de 12 anos de carreira e posso dizer que a ascensão foi muito grande, mas que ainda exige muito mais investimento. Então, assim, no início da minha carreira, eu tive que correr atrás, assim, aquela sensação até às vezes que a gente tem de estar pedindo esmola, de se humilhar, mas que todo mundo passa por isso, independente do esporte. Quando você quer correr atrás do seu sonho, nós necessitamos de patrocinadores para ter estrutura e, que nem o próprio Dante comentou, a gente precisa preparar para os Jogos Olímpicos e não é num ano. Então, sim, no início da minha carreira eu fui campeã goiana, depois campeã brasileira, campeã pan-americana, consegui chegar uma medalha nos Jogos Pan-Americano, fui campeã sul-americana. Então, assim, sempre um degrauzinho de cada vez e acreditar muito no sonho, sabe? Eu acho que a gente precisa muito se dedicar, ser resiliente. E o meu esporte em si também, ele é um esporte de alto risco e de muita ação, assim, né? Então, próprio nos Jogos de Santiago, na primeira volta eu tive uma queda, uma lesão, quase que eu rompi o ligamento de joelho. Você tem que ali reformular, recalcular a rota e tentar buscar, porque é uma prova longa, podemos dizer ali, de 1h30. Eu acho que é muito isso, assim, sabe? E algo que eu busco sempre, com toda a experiência que eu tive, as dificuldades que eu tive no início da minha carreira, eu busco plantar a minha sementinha, o meu legado nas próximas gerações. Eu tenho um projeto até social que chama Time Raiza Golão, que é o próprio incentivo para os atletas de base, para as pessoas que estão vindo, que conhecem o mountain bike, o ciclismo. Então, assim, compartilhar conhecimento e estrutura com eles, assim, acho que é muito importante, o que eu não tive no início. Então, assim, de uma forma muito de coração, assim, nada muito profissional, mas eu consigo compartilhar com alguns atletas. E eu acho que é isso. As dificuldades, no final das contas, nos fortalecem. Através das dificuldades, eu cheguei a Rio 2016. A dificuldade e os desafios me tirou de Tóquio, mas agora, novamente, eu estou em Paris 2024. Olha, Charles, e o que a Raíza falou agora me lembra muito uma história, porque assim, são coisas muito pontuais. A Raíza com esse projeto, com o mountain bike, o próprio Dante lá em Tubiara com o voleibol também, quando se aposentou, né, Dante?
Eu acho o seguinte, que a iniciação esportiva, gente, ela é fundamental para as próximas gerações. O que nós não temos no Brasil, infelizmente. Eu morei muitos anos em Nova York, morei muitos anos fora, e eu vejo como o americano trata essas modalidades esportivas e o esporte nas escolas é muito diferente do que a gente vê aqui, infelizmente. E aí a gente tem, eu queria que vocês dois falassem, o Dante podia começar, se na sua época a iniciação esportiva era diferente. Eu fui professora de educação física de universidade aqui em Goiás, recentemente, e eu vi os alunos chegando, Dante, e não gostavam de esporte, não conheciam os atletas. Aluno de educação física, gente. Não conheciam os atletas olímpicos, não gostavam de praticar esporte, só praticavam esportes se fossem obrigados à troca de nota. Ou seja, que geração que nós estamos formando daqui a 20 anos? Se as nossas crianças, os nossos jovens, só veem os esportes especializados durante as Olimpíadas. Fora os 3 anos que vocês estão morrendo de se preparar para ir para a Olimpíada, os nossos jovens, eles não estão acompanhando isso. E aí, como que a gente vai fazer para mudar essa realidade sem iniciação esportiva? Assim, eu já cansei de ter amigos secretários de governo, tanto municipal quanto estadual, de tentar colocar essa sementinha. Gente, sem a formação da iniciação esportiva, sem as categorias de base, nós não vamos ser atletas olímpicos daqui a 30 anos. A não ser um caso ou outro, porque a Raíza tem um grupo de mountain bike, porque o Dante tem um grupo de vôlei, vai tirar um aqui, outro ali, mas são, sabe, atletas pontuais. Vocês concordam com isso, que essa falta de iniciação esportiva, ele é um ponto que tem que ser repensado no Brasil milhões de vezes? Eu concordo. Meu pai era professor de educação física, então, e ele falava assim, como que vinha a educação física nas escolas, né? O apoio do esporte, né? De uma maneira geral, não é verdade? Porque ali é a base de tudo. A escola é a base de tudo. Você caminhar o esporte com a educação é o caminho ideal para todos os jovens, não é verdade? E todas as crianças. Ali nós estamos, como você falou, ali a gente está plantando a semente na cabeça dos jovens, dessas crianças, para que lá na frente, daqui 2, 3 ciclos, estão sabendo o que aconteceu e eles vão dar valor porque começou lá atrás. Como foi a nossa geração, como foi a minha geração, né, que comecei o esporte na escola, né? Então, assim, acho que essa é a grande diferença, assim, né? Porque, assim, educação física, eu tive agora nas nossas escolas aqui, tem que ser feita na quadra, ou na piscina, ou no esporte, de maneira geral, ou no mountain bike, não é verdade? E não dentro de uma sala de aula. Acho que essa é uma visão que eu tenho, assim, esportista. Eu posso estar errado, talvez, entendeu? Mas para você dar esse apoio, para você dar essa oportunidade, porque nós somos, o brasileiro, né, nós somos nós temos muitos talentos. O que falta é a estrutura física para nós, né? A estrutura física para dar esse suporte desde criança para atingir aquilo que você quer e, de repente, transformar quando a criança, de repente, não quero ser atleta, quero estudar, quero formar, ok, mas eu não tenho dúvida que ele será um excelente cidadão, porque o esporte proporcionou isso, não é verdade? Como você falou, são pontuais, de repente, assim, atletas que não passou por essa base, que chegou à seleção, que foi campeões, né? Mas e a grande maioria? Estamos falando de um projeto macro aqui, na verdade. Então, assim, tem que ter esse apoio, tem que olhar com carinho aí para nossas crianças nas escolas, porque são eles, como eu falei, são eles que irão nos defender daqui 3, 4 ciclos olímpicos. E normalmente, Dante, Graça, Raíza, Arthur, o professor de educação física é o preferido, né? Ele é o preferido ali da turma, ele é o que... E ele que tem que saber escolher e peneirar, olha, esse aqui tem dom, tem que levar para uma federação e pedir para a federação e levar enquanto criança. E as federações também precisam ter escolas de iniciação esportiva, o próprio Estado também tem. Senão nós não vamos formar atleta, gente. Na sequência, a gente volta com o Pauta 1 e aí o tema vai ser igualdade de gênero, né? É um bom tema aí, né? Porque Paris promete essa igualdade de gênero, né? Tá prometendo, a gente vai ver se realmente vai acontecer, né? E não é só entre os atletas, não. Quero que a Graça também traga a visão dela em relação à cobertura de televisão, de rádio, de site, a cobertura jornalística, se existe também, né, essa igualdade de gênero, se ela está maior do que no passado. A gente volta rapidinho com o Pauta 1.
De volta com a edição esportiva do Pauta 1, podemos classificar assim, né, Arthur Barcelos, a gente que é acostumado a trazer aí personalidades do esporte, né, dentro dos debates. Estamos tendo a honra aí de receber convidados olímpicos para essa edição do Pauta 1. Daqui a pouco trago de volta a Raíza Golão, atleta do mountain bike, que estará em Paris, Dante Amaral, maior atleta olímpico da história, a Graça Torres, jornalista esportiva, conosco aqui. Mas deixa eu falar um pouquinho agora, Graça, Dante, Raíza, acho que eu falei isso com o Dante há um tempo atrás, né, e quero ele dentro desse projeto, sobre um movimento que existe no Comitê Olímpico Internacional, que se chama Olimpismo 365. O que é o Olimpismo 365? Significa Olimpíadas todos os dias na vida dos jovens, né? Seja dentro da prática esportiva, seja no ambiente familiar, né? No ambiente ali no bairro, no condomínio, na rua, no mercado de trabalho, que daqui a pouco esses jovens estão entrando. O COI detectou que a juventude está consumindo pouco os Jogos Olímpicos. Né? Cada vez menos. Isso preocupa, Claro. sem dúvida nenhuma. Para uma instituição do tamanho do COI, isso foi um fator determinante. Nós aqui, né, dentro do sistema SAGS, né, uma instituição ligada à Rede Nacional de Aprendizagem, a gente movimentou agora, recentemente, no que a gente chamou de Semana Olímpica. 3.000 jovens, Dante, Raíza, né, onde eles tiveram oportunidade, jovens entre 14 e 20 anos, que eles tiveram oportunidade, tá aí, ó, Dante conhece bem aí esse palco, né, a quadra, né, usamos aí a estrutura do Neurologia Ativa numa parceria, a estrutura da Universidade Salgado de Oliveira, onde os jovens tiveram um pouquinho de prática esportiva para entender um pouquinho. Dentro da sala de aula eles entendem os valores olímpicos e a importância desses valores e, claro, a prática esportiva, né? E esse sentimento, Arthur, de que o jovem, às vezes, não é ofertado a ele a prática esportiva, né? A gente falou tanto no primeiro bloco sobre essa questão de incentivos aos jovens e esse é um projeto realmente muito interessante nesse sentido de trazer, resgatar, né? Porque eu, por exemplo, eu tô com 28, quase 29 anos. 2 anos mais velho do que eu. Mudou muito. E mudou muito, na verdade, a educação de lá para cá. Porque na minha época, o esporte, como a gente falava aqui, o professor de educação física era o professor preferido e eu, assim, eu ia para a escola para jogar futebol, basquete, vôlei. Aí tinha geografia histórica, você tinha que fazer também, né? Era obrigado. Exatamente. E eu sinto que isso mudou muito hoje. Eu vejo as crianças de hoje, na minha família, de amigos, Nem o sentimento fazem educação mudou muito. física, é só você levar um comprovante que você pratica qualquer coisa, balé fora de casa, que você não precisa nem fazer educação física mais. Que é um absurdo. E até por isso, um projeto igual esse, como o Olimpismo 365, ele é muito importante para resgatar isso e trazer também os valores do esporte, porque a gente sabe que o esporte não é só a prática, ela também traz muito e a gente tem aqui 2 belíssimos exemplos disso, eles podem trazer muito mais isso para a gente, né, do que foi o esporte para a vida deles, o que mudou, né, e como eles cresceram enquanto cidadãos através do esporte. E uma mudança que acontece no esporte, que a gente está torcendo muito por já presenciar isso em Paris, é a igualdade de gênero, né? Temos 50% dos atletas envolvidos em competições, atletas masculinos, 50% atletas femininos, né? E você, Graça, e quando a gente fala de Olimpíadas... Charlie, a delegação brasileira, inclusive, tem mais mulheres do que homens. Olha que legal, olha que legal. Que, né? inclusive, conseguiram por índice olímpico também, né? Que alguns esportes brasileiros não conseguiram índice olímpico, então por isso que a gente vai levar mais mulher dessa vez. A cobertura esportiva, Graça, também era uma cobertura extremamente machista. Sim, até hoje eu diria, tá? Agora eu só vi de uma emissora porque eu fui pesquisar, porque eu fiquei tão feliz com essa proposta do COI que agora vai ter que ter, né? 50% dos 10.000 atletas, nós vamos ter que ter 5.000 homens e 5.000 mulheres, né? Apesar da Olimpíada da Era Moderna, quando começou lá em 1896, não ter tido nenhuma mulher, as mulheres só foram entrar na Olimpíada já na década de 20, né? E aí a gente tem uma brasileira que ganhou a primeira medalha olímpica, né? Brasileira, a Maria Lenk, né? Que ganhou medalha olímpica, Natação. não. Foi a primeira brasileira a participar de uma Olimpíada, foi a primeira a participar. Agora, a primeira medalha olímpica de mulher eu cobri. Eu estava lá. Foi a Jaqueline, lembra? No vôlei de praia, a Jaqueline Sandra em Atlanta. Foi a primeira, e aí nessa edição nós tivemos 4 medalhas olímpicas. Foi a primeira vez. Gente, nós estamos falando de pouquinho tempo aqui. 96. Nós estamos falando, você já era nascido? Já. 30, quase 30 anos. Nossa, mas em termos de história, gente, é aqui.
E foi a primeira vez que nós tínhamos medalhas olímpicas de mulheres brasileiras. Entendeu? Então, assim, é uma briga muito grande essa da igualdade. E foi uma dobradinha, né? Teve a dobradinha, porque foi para disputar prata e ouro, exatamente. Eu estava lá cobrindo, quase enlouqueci, fiquei sem voz, fui fazer entrevista depois só nos gritos, mas foi lindo, foi maravilhoso. E nós ganhamos também na quadra, né? E nós ganhamos 4 medalhas naquela edição. Foram as 4 medalhas femininas. E depois disso, Charles, a gente estava falando sobre a questão das mulheres no jornalismo. Eu lembro que nessa época a nossa rádio foi com 11 pessoas, só uma mulher, eu. Ou seja, né, a gente tinha que 10%, se fosse 10%. E nas grandes emissoras de TV também. Você via assim, 2 repórteres, no máximo 3 repórteres, uma equipe de 20. Não tinha comentarista. Não tinha narrador, não tinha comentarista, não tinha cinegrafista, não tinha produtora. Os produtores todos eram homens. E aí vem uma série de questões. Porque não pode dividir quarto, tanto que eu fui obrigada a dividir quarto com uma menina do Paraná, você lembra? E com a menina do Correio Brasiliense, porque ficava mais barato, porque você mandar 3 homens para o mesmo quarto era uma coisa no hotel, e aí mandava só uma mulher para a equipe, você ia ter que pagar um quarto só para aquela mulher. Uma série de fatores, uma série de desculpas, enfim. E isso nós estamos falando de 96, né? Depois, em 2000, eu fui a única mulher. E eu acho que de todas as Copas do Mundo eu fui a única mulher da equipe, né? E de outras emissoras sempre era coisa de 10%. Se tivesse... Gente, se chegou a 20%, foi muito. Graça, nós não tivemos, além de você, nós não tivemos nenhuma goiana na história credenciada para uma Copa do Mundo. Sim. E acho que para os Jogos Olímpicos também, né? Não, Jogos Olímpicos eu acho que eu fui a única, mas Copa do Mundo teve a filha do Evandro Gomes. Sim, a Monara. A Monara. Aqui mesmo, como a Monara foi depois de Quer dizer, mim. depois de muito tempo, Depois né? de muitos anos. Então, assim, a Graça e a Monara são pessoas importantes demais para a história. Raiz, o quanto é importante esse movimento, que é um movimento mundial, parte do Comitê Olímpico Internacional, e aí é de cima para baixo, as confederações tiveram que, evidentemente, atender, né, muitas a contragosto. Acredito que o COB, diferente de outras, né, fez esse movimento de forma espontânea. Mas para você, que está lá na ponta mesmo, o quanto é importante essa igualdade de gênero numa competição do tamanho dos Jogos Olímpicos? Eu acho incrível. Nós mulheres, assim, eu sinto desde o início da minha carreira que sempre tem um desafio a mais. Provar a mais. Provar que é capaz, provar que você pode estar ali, que é seu lugar, provar por igualdade no esporte, lutar por mesmas premiações, por mesmos direitos. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando eu li a notícia também que nós vamos ter o primeiro Jogos Olímpicos da história, 50% de gêneros. E eu acho isso muito importante, assim, de incentivar, porque, principalmente no mountain bike, antes tinha uma diferença muito... O número de mulheres alinhando era muito pouco, sabe? Não era significativo diante do número dos homens. E a gente vem mudando isso, a gente vem crescendo. E poder lidar um pouco ali, é um pouco difícil, sabe? Às vezes eles põem a gente para largar junto, aí vem um pouco do machismo, o pessoal ser grosso, que você está competindo. Eles não respeitam, e todo mundo está ali para competir. Então, eu acho que essa igualdade, o respeito acima de tudo, é o principal. É algo que, desde o início da minha carreira, eu sempre lutei pelos meus sonhos, por tudo. E essa missão de sempre ter que provar, para mim foi, eu não tomei, sabe, poxa, aquele negócio vai me tirar. Não, eu tomei como motivação, e até hoje eu tenho quase 12 anos de carreira, eu continuo provando. Eu sinto que, acho que um fator muito grande que pegou, assim, que eu acho que falta, que nós vimos também, o investimento e o planejamento a um longo prazo para o esporte em si, sabe? Diante das confederações, do comitê. Vamos preparar o nosso atleta, a nossa seleção para o próximo Jogo Olímpico. Primeiramente que é difícil ter uma seleção constante no nosso esporte. Os critérios e as convocações são muito pontuais, então você não é permanente, assim, não tem um projeto a longo prazo. Se você teve uma lesão, tá tudo bem, você tá fora, vamos pro próximo. Se você não é um atleta ali possível pódio, você tem que lutar por você ao máximo sempre. Eu sou muito grata também, tenho a minha equipe que sempre me apoia e tá ali comigo, porque na verdade o ano inteiro eu represento a minha equipe e 3 eventos pontuais a gente representa a nossa nação. Mas eu acredito que
falta muito grande de ter um planejamento que nem que venha da base, e quando nós, atletas de elite, a longo prazo, sabe? E acreditar no potencial do atleta. Eu mesmo passei algumas lesões aí na jornada e muitos desacreditaram assim, de dentro das confederações. E 3 anos atrás, eu fiz uma cirurgia, eu fiz 4 cirurgias no meu dedo, perdi a movimentação dele numa queda, e eu vi de dentro da confederação que eu não voltaria mais para o esporte. A gente pensou que você não voltaria mais. E eu tô sendo a única brasileira a representar o esporte no mountain bike feminino e a única goiana. Então, assim, eu acho que é muito sobre provar. Eu não levo isso como uma dor, uma ferida aqui dentro. É algo que me motiva porque a minha carreira inteira foi construída sobre isso. E eu sou grata por ter uma equipe que está comigo nessa jornada, meus altos e baixos, que acho que todo esporte, o próprio Dante sabe, de lesões que a gente vem tendo e precisa ter um apoio muito psicológico, familiar, por trás, porque os bastidores são só aquelas pessoas que estão com a gente que sabem o nosso sacrifício diário, às vezes muitas coisas que a mídia não mostra. Então, assim, para mim serve como motivação e eu fico muito feliz de ler, de ver várias histórias de mulheres se superando, conquistando o seu lugar, porque é sempre questão de provar, sabe? A gente tem que estar sempre provando. É difícil, assim, eu não sou muito de acompanhar futebol e tudo mais, mas assim, quando eu acompanho o feminino, eu acho uma desigualdade de tudo, sabe? A gente tem uma das melhores atletas, tem a Marta, que é um mega exemplo, e de nível de salário, de nível de tudo. Eu acho a gente tem muito ainda para conquistar e a gente sabe realmente o poder das mulheres, aonde quando nós a garra, a dedicação é muito importante para mim. Então, eu acabo levando isso como uma meta também. Realmente a história da mulher no esporte é uma história de resistência e até trazendo um pouco o Dante, porque ele como um atleta já muito experiente e hoje gestor, o que você enxergou no vôlei, que a gente vê já existe uma diferença financeira, quem sabe, mas hoje a gente já vê que talvez... No vôlei nós corremos atrás das mulheres. Pois eu ia falar isso, hoje é uma realidade diferente de outros esportes. Né? O vôlei uma exceção. Seja, quem sabe, uma diferença muito grande em relação aos outros esportes. Como é que você enxergou a mudança de você, garoto, lá na base, e hoje como um gestor? O que mudou no vôlei em relação a mudou, de gênero? Ou seja, continua a mesma coisa, nós corremos atrás das mulheres, entendeu? E é importante salientar, isso é importante falar. E até, Raíssa, né, isso aí, né, é um desgaste emocional desnecessário, vamos ser sinceros, né? Além de tudo isso, essa aprovação do dia a dia, e você ter que se preparar esse desgaste emocional para poder superar, né, as conversas, superar o machismo, isso é um absurdo e a gente não consegue entender, porque no vôlei a gente... É dessa maneira, entendeu? É natural, para nós é natural a mulher estar na frente, tá entendendo? É muito natural. Então, a gente não consegue realmente entender essa situação, entendeu? E eu acho que essas mulheres do vôlei, elas podem servir com certeza de exemplo para todo mundo, né? Para todos vocês, assim, porque elas, né, são jogadoras profissionais, né? Elas podem ser a referência de vocês em relação, né, ao que é importante fazer, o que deve ser feito, né? E o que vocês proporcionam para nós, né? Esse incentivo, né, do COI de 50-50, na verdade tinha que ser 60-40, né, 60 mulheres, enfim, né? É uma situação assim, que é complicado de você, né, entender esse assunto, né, de realmente vocês as mulheres têm que provarem, e a gente vê que não é só no esporte, né, da maneira geral, acabamos de falar, vocês acabou de falar sobre, né, a Copa do Mundo, produtoras, né, os repórteres, isso aí é uma situação, gente, que para se não tem, né, nem que todo mundo fala no mundo atual hoje, no século, não, entendeu? Isso aí é um plantio, né, que muito bem plantado, que vocês realmente são, né, referências para nós, homens, as mulheres são referências para nós, homens, que as pessoas falam ao lado de um grande homem, né, existe uma vez mulher, não, a mulher está à frente do grande homem, na verdade, né? Então, assim, tem que, essa aprovação, assim, acho que gera esse desgaste a mais,
né, por tudo aquilo que as mulheres até hoje passam. Então, hoje, assim, para a gente discutir sobre isso, a gente tinha que estar discutindo outras coisas, na verdade, a gente tinha que estar já à frente disso aí, né? Mas importante esse entendimento do COI, importante né, nas Olimpíadas, esse de 50 em 50, porque, como nós falamos, os Jogos Olímpicos são referências, né, para nossas crianças de hoje em dia. É um exemplo aí que pode, evidentemente, impactar a sociedade, né? O esporte sempre teve esse poder. A gente falou do esporte, como ele impacta nos jovens, impacta na sociedade, né? E a gente fica na torcida aí realmente para que Paris cumpra o que está desenhado, né? Prometendo. Igualdade de gênero aí, de condições para homens e mulheres. O programa está tão bom, né? E se não fosse a agenda olímpica deles aí, né? A gente ficaria aqui durante muito tempo. A gente vai para a nossa última parada e na sequência a gente vai falar sobre as chances de medalhas do Brasil, pelo menos a expectativa de medalha. Quero saber do Dante, vai pintar medalha no masculino, no feminino, a Raiza ali dentro da Vila Olímpica, imagina que a gente possa ter ali, né, quais medalhas no esporte dela, quem são as grandes concorrentes dela para a disputa. E a gente volta rapidinho aqui com Pauta 1. De volta com o Pauta 1, e o tema são os Jogos Olímpicos de Paris. Está chegando a hora, né? A gente fica sempre na torcida e hoje em dia, né, a gente tem acesso a todos os jogos, a todas as competições, né? Antes era muito complicado você acompanhar tudo, né? O mountain bike, impossível a gente acompanhar uma prova de mountain bike há 10 anos atrás. Hoje não, hoje a bicicleta da Raiza Golão tem uma câmera nela, focando os movimentos, tudo, né? E Raiza, antes de a gente seguir em relação às nossas expectativas de medalha, né? Quem são as suas principais concorrentes dentro do mountain bike? Bem, a gente falando, acho que até um resumo legal de falar de como a gente começou no início, conversando do planejamento, do ciclo olímpico. Nós temos alguns grandes nomes. A Europa é um mountain bike já culturalmente, tanto quanto o ciclismo. Então a França vem muito forte. Tem uma atleta que vem dominando, vencendo tudo desde o ano passado, a Pauline Prévot, que acho que é o grande nome. Mas, assim, eu acho incrível o trabalho que o Comitê Olímpico, que a seleção dos Estados Unidos fez, e uma ascensão de 2, 3 anos, que era uma seleção que não estava fazendo nem top 10 em etapas de Copa do Mundo, e colocou mais de 3, 4 mulheres entre as 10 melhores do mundo, e os homens também, tem 3 nomes grandes. Então, assim, eu venho admirando o trabalho que eles fizeram de preparação para os jogos mesmo. Então, eu acho que os Estados Unidos, assim, surpreendeu, que antes, assim, no mountain bike em si, não era uma potência tão expressiva. Veio aí com grande nome. Também temos a campeã olímpica do Rio 2016, a Jenny, que é uma atleta que até se retirou depois das Olimpíadas, por mais questão psicológica, pressão, tudo mais. Mas eu acho que vão ser grandes nomes aí, potências. França, Estados Unidos, a Holanda também vem com grandes nomes. A nova geração que está vindo da Europa, os novos talentos ali de 20 anos, 23 anos, está surpreendendo assim, o mountain bike. E a sua própria expectativa também, né, para Paris, porque essa o que você já conhece do circuito, porque ele foi feito exatamente para a Olimpíada, inclusive tem toda uma questão de sustentabilidade, de como o COI tentou não agredir tanto o meio ambiente ali na construção, uma coisa diferente, por exemplo, do que aconteceu lá em Santiago. Eu lembro de você falar também de como que teve alguns problemas lá na pista e tudo mais. E qual a sua expectativa para Paris 2024? Bem, a pista eu tive a oportunidade de ter o primeiro contato com ela no primeiro evento teste, ano passado. É uma pista bem técnica e acho que existe, né, e segue sempre um padrão. As pistas olímpicas, eu lembro até do Rio 2016, o próprio material de ser utilizado para construir
compactar, é o mesmo que o que ocorreu no Rio, é o mesmo de Paris. Assim, vamos dizer, a terra utilizada aqui numa terra, uma brita. Eu acredito muito que foi muito importante para mim, através dali eu tirei informações cruciais para construir a minha preparação de treinos. Assim, se eu fechar os olhos, eu sei fazer a pista inteira, cada obstáculo. Esse ano ocorreu as modificações após o evento teste que foram feitas. Eu não tive contato. No segunda, eles abriram uma janela de 2 dias de treino para as nações. Só que nós, a confederação, nós não fomos como seleção, então eu não tive contato com a pista. Mas, assim, eu acho que depois do Rio 2016, foi minhas primeiras Olimpíadas correndo em casa. Eu acho que o sangue subiu um pouquinho, a cabeça, podemos dizer assim, e um pouco da falta de maturidade e de experiência. Então, assim, era tudo muito sozinha ali naquela época. Tipo, eu dediquei muito para buscar aquela vaga, porém não tinha uma estrutura e profissionais para me acompanhar. Então, eu fiquei meio perdida, podemos dizer. Eu acredito que agora mais madura, mais experiente, eu consiga ter um desempenho e performar com muito mais expressão. Quero buscar um resultado inédito para a nossa nação e vou entregar o máximo. Eu não saio de casa para ir para uma competição e não buscar a luta pela medalha. Então é isso que eu vou fazer. Cada detalhe agora, ajuste fino, tá total. Graça, você ali como jornalista, né, a gente vai para esse tipo de evento, mas é impossível você não desfrutar, né, de alguns jogos, de alguns momentos, torcer. Né? Como louca. E eu trabalhava torcendo, mas tudo bem. Fazia os dois ao mesmo tempo. Gostava de ver quais esportes? Vôlei, ginástica, eu brigava. E sabe uma coisa que foi em Winnipeg, no Canadá, handball. Eu amava as competições de handball, amava. Mas na Olimpíada mesmo, eu sempre brigava na hora que ia dividir os repórteres. Quem vai para onde? Eu queria sempre vôlei masculino e feminino. Gostava muito de vôlei também na praia, vôlei de areia e ginástica. Esses eu não abria mão, nem discutia. Eu falava, esses não tinha nem discussão. Eu já falava para o Cajuru, esses eu não vou nem discutir. Esses sou eu, pronto, acabou. Eu quero saber do Dante, se a gente tem mais expectativa no masculino ou no feminino em relação ao vôlei. Mas antes, eu estou vendo a Raiza Golão aqui, você falou sobre o Winnipeg, e a gente lembra de uma história fantástica. Da Janice Fernandes. A gente estava definindo para onde você e a Mauri iam, né? Tem final do vôlei, tem gente na natação para ganhar medalha, tem basquete também, tem vôlei de praia. E tinha a Janildes Fernandes, atleta do ciclismo, que ia competindo pela primeira vez no Pan-Americano. E assim, normalmente as provas de ciclismo eram um pouquinho afastadas das cidades, né? Ciclismo de estrada. E aí, não, vamos para... Vai ter que fazer o ciclismo, foi eu que fui. Eu lembro que a Graça foi, eu liguei para a Graça, tua notícia ruim. Você não vai fazer o vôlei. Não, e você já tinha ido lá contrariada, assim, no sentido, vou perder o vôlei, mas vou lá acompanhar a Goiana, né? Mas o irmão dela, que foi o professor, que foi o grande incentivador, o técnico, faleceu. Tinha falecido assim, e a Janildes não sabia da informação. Não vamos contar, esquece. E naquela época não tinha internet, então a gente conseguia... A gente conseguiu blindá-la, né? Mesmo ali, ela sozinha, sem instrutora, né? Ela olhava, era a Graça que tinha de apoio, né? Então a Graça conseguiu blindar para que a informação não chegasse, para que ela pudesse correr. Eu falei com o técnico, depois eu falei com o técnico, né? Para prepará-la para ela voltar para o Brasil o mais rápido possível, e ela só ficou sabendo quando ela desembarcou em Guarulhos, porque já tinha alguém da família esperando. E você deu a notícia para ela da medalha de prata? Porque ela passou... E ela não sabia. Ela passou coladinha com outra atleta, e aí foi no Photoshop, você falou assim, uma notícia boa, ela estava comemorando o bronze. E aí a Graça dá uma boa notícia de prata para ela, ao vivo, na rádio, foi muito legal mesmo. Foi uma história bem marcante, envolvendo assim, uma goiana numa competição internacional. Dante, masculino ou feminino? Chances de... Vamos pegar aqui. Acho que o vôlei hoje a gente trata muito com a questão da medalha de ouro. A gente não espera nada menos que isso. O Dante já conquistou medalhas, o Brasil já tem várias medalhas no ouro, tanto masculino como no feminino, mas agora para esse ciclo de Paris. As esperanças estão depositadas onde? Nos dois. Nos dois. Eu acho que os dois têm... Tem chances reais. Quanto o feminino e quanto o masculino, as chances são altíssimas a trazer a medalha de ouro.
né? Porque teve agora as adaptações, eu vi, elas terminaram agora a Liga das Nações, né? Tiveram duas... esse torneio é uma preparação para os Jogos Olímpicos, que esse ano realmente a cabeça é lá nos Jogos Olímpicos. Então, assim, eu vi uma seleção feminina muito coesa, muito forte, sabe? Muito fechadas, estão fechadas, concentradas, né? Nada está atingindo elas, assim, extra, com foco só em um objetivo só. Isso que eu consigo enxergar, e o Zé Roberto faz isso muito bem, né? Então, jogadores ali espetaculares, tanto jogadores individuais, né? Mas o grupo, em geral, acho que está muito bem representado perante, assim, as outras seleções. Tem outras seleções importantíssimas, como Polônia, né? Como a Itália, que foi a campeã, como o Japão, que vem sempre dando trabalho, sempre ali, né? Mas, assim, eu enxergo realmente a seleção feminina com reais, né, um potencial gigantesco a atingir a ser campeã de novo, né, da trazer a medalha de ouro. No masculino, nós estávamos um pouco embaixo, assim, em relação a algumas coisas, mas com a volta do Bernardinho, você acaba ganhando, né, um pouco mais, né, assim, de energia, assim, podemos dizer, né? Que ele traz um ritmo totalmente diferente. De força psicológica também, eu acho. Exato, vai ganhar entendeu? no psicológico traz ali. Essa confiança de novo, né? Então, assim, a volta dele. O Serginho está fazendo parte da comissão técnica também, você está entendendo? Então, já tomou muito sacode do Bernardinho, Dante? Ixi! Um pouco. 12 anos trabalhando com ele, algumas vezes sim. Você não acorda de madrugada assim com os gritos do Bernardinho? Poxa vida, eu falei, pelo amor de Deus, chega, não quero mais, desliga, onde que desliga isso, entendeu? Mas é importante salientar, assim, que o vôlei masculino também, né, tem essa chance, sim, né, de trazer esse título. Lógico que a competição é uma competição longa, é uma competição, assim, com um desgaste emocional gigantesco, então eles têm que estar muito forte aqui, né, porque treinamento, pode ter certeza que tanto masculino quanto feminino, eles estarão bem treinados. Daqui a pouco eu quero saber da Graça, qual foi o principal atleta olímpico que você entrevistou, entrevista que você não esqueceu, assim, em Jogos Olímpicos. Mas, Dante, você é direto em Vila Olímpica, né, e ali encontra atletas de todas as nacionalidades, né? Dava tempo de tietar alguém ou não? O foco era muito na competição? O foco era muito na competição, né? Porque, assim, o vôlei, a final do vôlei masculino é a penúltima modalidade. Acaba o vôlei e encerra com a maratona, os Jogos Olímpicos, entendeu? O vôlei masculino. Então, você não... Seu foco é aquilo ali, entendeu? Você vai estar em busca daquilo ali. Mas, assim, a gente... Poxa, o pessoal da NBA, sabe? Os meninos do futebol... não me falha a memória, não sei se foi em Londres ou China, que o Nadal, assim, por coincidências, os horários batiam no horário do jantar, você tá entendendo? Pô, então você jantou com o Nadal, né? Pode falar, né? Pô, já jantamos com o Nadal, né? Aí depois vinha o Phelps, né? Enfim, aí você sabe muito bem o que eu falo, assim, lá você encontra, né, todo mundo, e eu acho que é importante, assim, como que aquele espírito ali, né, dentro da Vila Olímpica, aquele espírito ali é uma coisa incrível, assim, como é que aquela atmosfera, né, traz tanta positividade para todos nós. E Raíza, dentro da possibilidade ali do que você já conhece de Olimpíada, né, do Rio de 2016, mas também conhecendo outras atletas de outros esportes ali dentro da delegação brasileira, qual a sua esperança de outros atletas que talvez você conheça agora para Paris? Bem, eu acabo que nosso esporte é um dos primeiros, né? Sim. Até eu lembro que nos Jogos de Santiago, agora nós não podemos nem... teve o desfile das nações e a gente ia competir no outro dia. Eu falei, Então, assim, acaba que na Vila circulam muitas pessoas e o nosso contato acaba com poucos esportes que a gente tem mais, que eu acompanho mais. Mas, assim, eu acho que o Brasil vem com uma potência muito grande. E estou torcendo bastante para todo mundo, mas eu não tenho muito, assim, contato com os outros esportes. Normalmente o mountain bike, até na própria Vila Olímpica,
a gente, que nem o Dante mesmo falou, a gente fica tão fechado no nosso mundo ali para aquele objetivo que, tipo, é tudo cronometrado, né? Você acorda, desperta, faz ativação. Eu lembro que no Rio de Janeiro, a gente ia andando ou pegava um ônibus, ia tomar o café da manhã, aí voltava, aí o mountain bike sempre é uma pista longe. Então, a gente tinha que cronometrar para sair no horário do ônibus para treinar. Tinha um deslocamento, treinava, deslocamento para voltar. Aí toma banho correndo, vai lá, almoça num lugar distante, volta, físio do time Brasil. Então, assim, o contato que eu tinha com os brasileiros em si era muito mais dentro do prédio, o ir e vir. Assim, e para mim foi incrível a experiência, o respirar o esporte, sabe? Dentro da Vila Olímpica. Na hora que eu saía do prédio, tinha um treinando marcha atlética, tinha um... Falei, cara, até eu dava vontade de correr, assim. É uma sensação incrível, sabe? Respirar o esporte. E que a gente vem falando, assim, desde o início que eu me lembro como gente, que eu vejo também que nós estamos perdendo esse encanto pela educação física, pelas escolas, eu levo tudo muito com leveza, porque minha vida inteira eu fui muitas vezes a única mulher a praticar alguns esportes. O meu contato com a bike veio tardio, veio com 16 anos. Então, antes da bike, eu queria ser jogadora profissional de basquete. Eu era a única mulher que jogava em Pirenópolis e eu jogava com um time de homens. Eu lembro que até eles deram um uniforme, eu entrei na quadra de calção e meião e vambora. Então, assim, já joguei vôlei, adorava, joguei basquete, joguei tênis, fiz natação, fiz capoeira. Então, assim, eu era literalmente amante do esporte. E nos lugares que eu fiz, ambos, só o vôlei que foi ativo, que era só mulher, o demais eu era a única mulher no meio dos homens. Então, para mim, até falando um pouco que o Dante comentou, a gente acaba levando com tanta leveza essa igualdade, porque acho que o esporte une. Até na escola, quando você vai jogar futebol, é homem e mulher, não tem essa diferença de gênero. Então, eu trouxe isso para mim. E por isso que hoje em dia até não, sabe, para mim é tudo igual. Mas falando assim um pouco da Vila Olímpica, foi essa expectativa e acho para mim uma grande realização, porque desde pequena meus olhos brilham. Desde a educação física era a minha matéria preferida. Tenho duas professoras marcantes, uma de Pirenópolis, do ensino fundamental, que é a Celina, e uma de Anápolis, quando eu quis ser jogadora de basquete. A Irani até me deu uma bola, eu falei, não, vou ser jogadora. Mas, assim, eu acho que é uma grande realização você estar na Vila Olímpica e respirar o esporte em si, ver a magnitude. E é claro, assim, ver grandes ídolos ali, mas muitas vezes eu fico um pouco tímida e um pouco focada no meu mundo. Então, acaba que você está muito ali, focado para a prova, e pós-prova você não tem muitos dias na Vila, é tipo um dia e já está organizando para voltar. Eu mesmo volto direto para o Campeonato Brasileiro para lutar pela camisa de campeã brasileira, então é tudo muito cronometrado. Raíza, sucesso para você em Paris, a gente está aqui de longe torcendo muito, né? Leve nossas vibrações, né? E sucesso aí, né? Dentro do mountain bike, curta bastante mais uma edição de jogos. Gratidão, muito obrigada. Dante, obrigado, né, por você, né, pelo que você fez pelo esporte brasileiro, pelo esporte, né, goiano, pelo esporte mundial, pelas conquistas, pelo exemplo que você que inspira muitos jovens, que você continue, né, nessa batalha dentro do mundo esportivo, agora numa situação de gestor, né? Não sei se era mais difícil do que ser atleta, mas, né, sucesso sempre nessa caminhada. Obrigado. Não, ser atleta é muito mais fácil, pode ter certeza. Queria desejar boa sorte a você, Raíza, e servir, né, algumas palavras assim. Acho que aquela interação que você falou assim, né, que você vai tomar café. Eu sei muito bem o que é isso. Mas, né, conversar assim com as pessoas ali, pegar, às vezes eles estão conversando, pegar um detalhe, você está entendendo, da conversa, uma motivação ali, um algo a mais, entendeu? Acho que é legal também e desejo muito sucesso para você. Estaremos aqui de longe, mas com o coração perto, né, levando essas vibrações aí positivas para você. Estaremos torcendo, pode ter certeza que você tem aqui uma torcida forte aí, tá? Pode sentir amparado. Gratidão, e é uma honra muito grande estar falando com você. Ter um goiano medalhista
olímpico é surreal, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E eu já ia Obrigado mais uma vez. E eu já ia falar pro Dante, Dá um conselho para você já viveu tantas e tantas Olimpíadas ali naquele negócio da emoção, do estresse, né? Para dar um conselho, foi lindo esse encerramento. Boa sorte para você, viu, Raíssa? Gratidão. E você, Graça, qual o principal momento olímpico seu? Uma grande entrevista? Não, eu acho que foi a abertura mesmo, a primeira Olimpíada que eu fui em 96, a abertura, e eu chorei do começo ao fim, de estar ali naquele momento, de sonhar ter chegado ali e chegar na cerimônia de abertura. Tá chorando de novo. Não é todo mundo que vai para a Olimpíada, ou os meninos vão, porque eles vão desfilar. Mas a cobertura não é todo mundo que está credenciado que entra no estádio. Só entra no estádio quem vai transmitir, tipo, 3 lugares. Então, na hora que eu ganhei o ingresso, falou, você vai transmitir, aí o pessoal ia transmitir do Brasil, né? E eu ia ficar só lá na posição. Na hora que eu entrei no estádio, que eu vi os ensaios, que as pessoas entraram, é inesquecível. Obrigado pela sua participação. Obrigada a você pelo convite. Boa sorte. Parabéns, Dante. Beijos. Um abraço, Arthur. Um abraço, Raíssa, Dante, Graça. E a você que nos acompanhou aqui no Pauta 1, onde o tema foi o esporte, foram os Jogos Olímpicos de Paris. Sucesso, Raíssa!